Queridos irmãos, a paz do Senhor e Salvador Jesus, quem vos fala aqui é o pastor Jailton Costa, pastor da Assembleia de Deus Pentecostal Missionária em São Paulo. E para mim é uma grande honra poder estar trazendo a você uma parcela da palavra de Deus para o seu coração. Ainda que pareça. O texto bíblico desta manhã, a qual estaremos meditando, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso de número 13, onde fala a respeito da confissão do apóstolo Pedro. E nos diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O verso 17: E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem te revelou, quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós temos um dos mais lindos textos da Bíblia Sagrada, certo? Assim como os demais, mas nós encontramos aqui exatamente uma revelação divina onde vai falar a respeito da personalidade do nosso Senhor Jesus Cristo, onde vai demonstrar a verdadeira natureza divina do nosso Senhor Jesus, e aonde o apóstolo Pedro, mediante a revelação dada por Deus, ele declara que Jesus realmente é o Filho de Deus vivo que foi enviado, certo, para salvar o mundo dos seus pecados. Nós encontramos aqui no texto bíblico dizendo que o Senhor Jesus ele foi para as partes de Cesareia de Filipe, e assim ele interrogou os seus discípulos. Como nós bem sabemos, dentro dos ensinos teológicos da história bíblica, nós vamos entender que Cesareia de Filipe era uma cidade distinta da casual cidade de Cesareia, certo? Que era do Novo Testamento, que ficava na costa. E essa região, ela era um território pagão que ficava próximo a uma gruta que foi dedicada ao deus grego Pan. Na realidade era um local de grande idolatria, e naquele local havia também sido levantada um templo, certo, para Herodes, certo? Um templo de adoração, ou seja, por Herodes a César, dizendo. Então nós encontramos que dentro destas situações era um local que não era um local que podemos dizer assim, que haveria uma grande revelação. Então nós entendemos um dos motivos pelo qual Jesus também estaria interrogando o que os homens falavam a respeito dele. Até porque naquela região o Senhor Jesus já havia realizado milagres, como nós vamos encontrar no número 15. E o verso número 21 vai dizer que o Senhor Jesus, e partindo dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saída daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente demoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra alguma. Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Então chegou a ela e adorou, o dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondeu e disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também aos cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo. Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo, como tu desejas. Desde aquela hora sua filha ficou sã. Então, na realidade, naquela região, o Senhor Jesus já havia realizado alguma coisa, e o Senhor agora estava interessado em saber o que o povo também falava a respeito do Filho de Deus, o que ele era, o que os homens comuns, o que as autoridades das vizinhanças falavam a respeito dele. E nesse momento, alguns discípulos chegaram a falar que uns diziam que ele era, como está aqui no verso de número... Vou voltar aqui no capítulo 16. Uns diziam que ele era João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Quando esse povo começam a dizer que ele era o João Batista, o Jeremias, o Elias ou um dos profetas, eles estavam exatamente jogando Jesus na categoria dos profetas, embora muitos
embora muitos mestres judeus achassem que os profetas haviam acabado naquela época, mas a especulação popular em torno dos profetas do final dos tempos continuava muito forte. E exatamente as ações do Senhor Jesus, elas eram equivalentes às ações de profetas, porque as mensagens que Jesus trazia eram uma mensagem como a mensagem de João Batista, uma mensagem de arrependimento, era como uma mensagem de Jeremias, uma mensagem de juízo. E Jesus realizava também coisas extraordinárias como o profeta Elias realizou. E o povo daquela época, eles esperavam também o profeta Elias, porque de acordo com o livro de Malaquias, o capítulo 4, do verso de número 5, vai dizer: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia do grande e terrível dia. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Certo? Então nós vamos observar que o povo, eles guardavam aqui os livros do Antigo Testamento, eles criam a mensagem do livro do Antigo Testamento e exatamente eles aguardavam a vinda do profeta Elias. E exatamente baseado nesse texto bíblico e pelos feitos que Jesus realizava, sendo colocado na categoria como profetas, alguns diziam que ele era Elias, até porque o Senhor Jesus, ele era o próprio Deus que havia assumido uma forma humana, que estava realizando coisas espetaculares, coisas extraordinárias, a qual muitos olhos não tinham visto aquilo acontecer. Então, como bem sabemos, nós vamos entender que aqui Jesus, ele, mais abaixo nos textos bíblicos, ele vai ser declarado por Pedro como Filho de Deus. Nós estamos aqui, na realidade, no capítulo 15, no capítulo 16, verso 15 e verso 16, vamos dizer assim: disse-lhe ele: e vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então saiu da própria boca de Pedro a declaração que Jesus era o Filho de Deus vivo. Na realidade, Pedro, como nós vamos observar aqui, Pedro ele tem um título certo, porém o conceito de Pedro, certo, estava errado do que realmente significava o Messias. O capítulo 16, o verso 22 diz assim: e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso acontecerá. Então vemos o que? Na realidade, a linhagem real de Davi, ela foi adotada por Deus. De acordo com 2 Samuel, capítulo 7, verso 14, era então natural, certo, que o derradeiro sucessor do trono fosse chamado Filho de Deus, sem dúvida alguma. 2 Samuel, capítulo 7, verso 14, como eu acabei de pronunciar para você, isso era natural que viesse a acontecer, ser chamado de Filho de Deus. O Salmo de número 2 e o verso número 7 e o Salmo de número 89 e o verso 27, a palavra de Deus vai dizer assim. O verso 7 do Salmo 2 diz assim: recitarei o decreto, o Senhor me diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O verso número 27 do Salmo de 89 diz assim: também por isso lhe darei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado dos reis da terra. Isso como anunciava na realidade alguns intérpretes judeus da época, Florilejo e Curran Cave. Na realidade era um comentário assim, de acordo com 2 Samuel capítulo de número 7. De qualquer maneira, Pedro, tendo o título correto, mesmo não sabendo a profundidade deste conceito, mas na realidade foi uma revelação dada por Deus, onde demonstra, certo, que Jesus é aquele que foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento para vir, certo, remir os homens dos seus pecados. Na realidade, o Senhor Jesus, ele era o profeta, ele era o rei, ele era o Senhor, o Salvador, o Deus vivo que assumiu uma forma humana. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós entendemos à luz das Escrituras Sagradas que o Senhor Jesus, ele era e é o Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui agora o apóstolo Pedro faz essa declaração, certo, usado por Deus, certo, usado pelo Espírito Santo do Senhor para declarar a personalidade divina do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. No verso número 17 vai nos dizer:
do capítulo que eu vou para o livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, verso 17. Capítulo 16, verso 17, vai nos dizer assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, quando o Senhor Jesus diz bem-aventurado, aqui na realidade é uma forma de abençoar. É como lá o Mateus capítulo 5, certo? Do verso 1 a 12, onde vai falar a respeito das bem-aventuranças. E o nome Bar-Jonas em aramaico significa filho de Jonas, ou seja, carne ou sangue. Era uma típica frase judaica que significava que ele era um ser humano, certo? Que ele era um ser humano. Contudo, todos os judeus enfatizavam sobre isso, nesse aprendizado, através dos estudos das Escrituras, que alguns também reconheciam a divina iluminação, certo? Que veio sobre a vida de Pedro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para poder estar declarando a respeito da personalidade do Senhor Jesus. O verso de número 18 vai dizer assim: Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos mais um texto da Bíblia Sagrada, onde vai pronunciar Pedro, mas na realidade Pedro também em aramaico significa rocha, ou seja, é a mesma palavra, certo? Que nós acabamos de ver agora há pouco. Então em aramaico Pedro significa rocha, isso é a verdade aqui, ou seja, é uma figura como fundação de alguma coisa. Pelo fato de Pedro estar também declarando que Jesus era o Filho de Deus, ele estava confessando com a sua boca que Jesus era o Senhor. De acordo com Isaías 51, verso 1, e verso 2 e Efésios 2:20, essa promessa era feita a Pedro porque era justamente ele que estava confessando a Jesus, certo? Naquele momento, com a sua própria boca, ele estava confessando ao Senhor Jesus. A questão é que Pedro, na realidade, ele faz um papel aqui de confessor, ou seja, um papel de confissão diante de Deus. E na realidade, outros vêm construir sobre a fundação proclamada dessa mesma confissão. Então Pedro confessou, não quer dizer que Pedro exatamente, a igreja está fundada, está firme na pessoa de Pedro, não. A igreja está fundada na pessoa de Jesus, que é a rocha. Agora, Pedro, na realidade, recebeu esta autoridade pelo fato de ele ter sido a pessoa que declarou a personalidade divina do Senhor Jesus. Ele foi um papel fundamental para que a igreja naquele momento viesse a ser construída baseada na sua própria confissão, na confissão do apóstolo Pedro, pelo ato de fé dos demais que iriam receber Jesus como Salvador. É o que nós devemos entender, o que o Senhor Jesus, o que o Senhor nosso Deus também interroga cada um de nós que somos os seus servos. E nós, louvado seja Deus, estamos fundados na pessoa do Senhor Jesus. Servimos a Jesus e declaramos a Jesus como nosso Salvador. Mas Ele também pergunta para nós o que nós realmente pensamos a respeito dele, o que nós declaramos a respeito dele. Muitas das vezes, muitas pessoas estão caminhando, certo, com Jesus, estão ao lado de Jesus, assento na mesa onde Jesus está, mas muitas das vezes não têm a compreensão de que realmente Jesus é para ele. Na verdade, muitos discípulos ali poderiam ter falado aquilo, mas só que não foi o suficiente para eles poder falar. Mas Pedro, mediante a revelação de Deus, declarou a pessoa do Senhor Jesus. O que nós devemos compreender hoje é que nós devemos conhecer o nosso Mestre, devemos conhecer o nosso Deus, devemos conhecer o nosso Senhor e confessá-lo diante de todos que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na realidade, reconhecer que nós também somos seres humanos, que nós somos falsos, somos falhos e que carecemos de Cristo. E somente Cristo pode nos dar o privilégio de nos tornarmos transmissores da sua palavra, emitir a sua palavra para as pessoas, divulgar a mensagem do Evangelho somente através da autoridade concedida por Deus. Nós não devemos apenas estar assentados à mesa onde Ele está, mas nós devemos buscar declarar o seu poder para que Ele distribua sobre nós também a sua autoridade sobrenatural, para que possamos estar, louvado seja o nome do Senhor, autorizados com autonomia de levar
levar com que outras pessoas venham se firmar nessa rocha verdadeira que é Cristo, que é a pedra angular, que é a rocha angular. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja, ela tem os seus representantes, ela tem os seus líderes, e os seus líderes precisam declarar, como Pedro tem declarado, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o ungido de Deus, o Messias, é aquele que foi prometido, ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é o Senhor dos céus e da terra. Amém? Que Deus te abençoe, que esta palavra possa estar em seu coração, que Deus te fortaleça e que você continue aí transmitindo a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Eu agradeço em nome do Senhor, que Deus te abençoe e te guarde. Amém.